Agronegócio Rural. O Canal do Campo. Olha, Gustavo, fantástica a sua pergunta. Tem um ex-presidente dos Estados Unidos que, salvo engano, não sei se foi Franklin Roosevelt que fez essa frase, mas foi de um presidente dos Estados Unidos, que diz que se as cidades forem destruídas e os campos forem preservados, as cidades sobreviverão. Mas se destruírem os campos e ficarem só as cidades se extinguirão. Essa pandemia que nós atravessamos 2 anos consecutivos mudou totalmente a vida de um planeta. A vida no planeta, faltou máscara para as pessoas usarem. Foi uma correria para a China, que era o grande fabricante mundial desses tipos de produtos. Faltou luva cirúrgica, faltou equipamento de hospital, faltou combustível, faltou alimento no mundo. Houve escassez de alimento no mundo, as pessoas correndo para a prateleira do supermercado quando disseram que vai ficar todo mundo em casa. E a primeira coisa que as pessoas se preocupam é com o alimento e com a água. Tá certo? E foi todo mundo. E aqui no Brasil foi uma coisa fantástica. Aqui no Brasil faltou muitas dessas coisas que eu falei, mas em nenhum momento teve desabastecimento. E mesmo com a pandemia, mesmo com as dificuldades, mesmo sabendo que tinha parentes doentes e morrendo em hospitais, o agricultor brasileiro não deixou faltar alimento para as pessoas que moram nas cidades. Tá certo? Eu digo isso com muito orgulho, porque sou agricultor, que sou produtor rural, mas que a gente precisa cada vez mais, especialmente as pessoas que moram nas cidades, valorizar o homem do campo. Essa é uma atividade que no mundo inteiro ela recebe subsídio. O que é que significa isso? É que o governo dos Estados Unidos, o governo da Europa, para um agricultor morar no campo, por exemplo, o governo de Portugal dá mais ou menos $1.500, isso é a preço de hoje, é perto de 7 a 8 mil reais, só para ele ter uma vaca de leite lá na propriedade dele. Aqui no Brasil, se paga imposto à agricultura. Se um produtor rural quiser vender um saco de milho, se for oficial, tirando nota fiscal, ele vai pagar imposto em cima disso, tá certo? Então, muitas vezes, o governo federal, o Congresso Nacional, impõe muitas dificuldades ao produtor rural brasileiro, ao agricultor familiar brasileiro, com a série de burocracias que ele não sabe mexer. Mas nessa pandemia é que provou-se a importância desse setor, provou-se a importância da agricultura familiar, que boa parte do que nós comemos dentro de casa vem da agricultura familiar, vem do pequeno produtor, da pequena produtora, e principalmente essa questão de não faltar alimento. Em canto nenhum a gente teve notícia que houve um saque de um supermercado, que uma pequena bodega do interior faltou lá milho, feijão, uma lata de óleo de soja. Enfim, é esse reconhecimento que a gente precisa ter, é essa importância que a gente precisa ter. Eu digo meio que brincando, mas isso é sério, é que na vida da gente a gente vai precisar pelo menos de 4 profissionais. A gente precisa de um médico ou uma parteira para a gente nascer, tá certo? Que as mulheres, por mais conhecimento, por mais inteligência, por mais carinho e amor que ela tem pelo um filho, ela não consegue, em 99,99% das vezes, gerir um filho sozinho. A gente vai precisar de um advogado, porque no decorrer da vida o ser humano gosta de brigar demais e ele vai precisar de um advogado para resolver essa briga dele. Aqui no interior a gente usa arengar. Arengar muito, né? A gente vai precisar de um que trabalha no cemitério, chega, meu Deus do céu, um coveiro. A gente vai precisar de um coveiro para enterrar a gente. Mas do agricultor, a gente precisa 3 vezes por dia, aquelas pessoas que são abençoadas e conseguem fazer 3, 4 refeições por dia. É o agricultor que fez com que ele conseguisse produzir esse alimento na mesa do brasileiro para que ele pudesse fazer essas refeições. Então, aquilo que eu digo, que por menos uma vez na vida a gente vai precisar de algumas profissões, do agricultor e da agricultora brasileiro, a gente precisa 3 vezes ao dia e que a gente rogue a Deus coragem, perseverança, persistência, a que esses homens continuem no campo, produzindo alimento barato para que a gente possa cada vez mais ter mais gente se alimentando. Infelizmente a gente vive num país que ainda tem pobreza, que tem gente ainda que não se alimenta direito. A última informação de um instituto, de uma ONG que ainda tem no Brasil,
30 milhões de pessoas que não fazem as 3 refeições do dia. Ou seja, tem muita coisa ainda para ser feita. E é a agricultura brasileira, é a pecuária, é a carcinocultura, é a pesca. São essas pessoas que atuam nesse segmento que vai ter a capacidade de fazer, de promover essas desigualdades sociais, junto com políticas públicas sérias, boas, que permitam as pessoas continuarem no campo, especialmente aqui no semiárido, que é bem mais difícil, é bem mais complicado, é bem mais complexo pela questão climática que nós temos. E você acompanha a entrevista completa no nosso portal www.bomnegociorural.com.br.